Boa noite, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, irmãos, à lição número 15. Viver a nova vida em oração e testemunho, a qual começamos semana passada. E vamos logo orar e dar início. Deus querido, nós agradecemos pela Tua graça durante esta manhã, nos acompanhando, ó Deus, durante toda a nossa noite de descanso. Oramos, ó Deus, pelo nosso tempo aqui, que a nossa vida seja edificada pela Tua palavra, seja desafiada por aquilo que vamos ouvir hoje. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão trabalhando, viajando, adoentados, que logo, ó Deus, eles estejam de volta aos seus lares, do trabalho, da viagem e recuperados sua saúde para estar conosco. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos começar com a leitura do nosso texto. Liga aquele lá também para mim, por favor. Com a leitura do nosso texto, que é versículo 2 até o versículo 6 do capítulo 4, ok? Já vai estar ali, já está? Vamos juntos, irmãos? Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E aí nós temos os nossos objetivos, bem curtinhos nessa lição. Saber que missionários cristãos... Meus olhos estão embaçados, acho que foi o sol. Como diz o hino que eu estou cristão, se nos cega o sol ardente, quando brilha em seu fulgor. Sério, eu venho vir da claridade ali e não recuperei o foco até agora. Saber que missionários são cristãos comissionados a pregar as boas novas. Sentir gratidão pela vida dos missionários e desejo de compartilhar o evangelho. E agir orando, agir orando pelos missionários, aproveitando as oportunidades para falar das boas novas. Como eu comecei a falar semana passada, irmãos, os nossos objetivos aqui estão bastante econômicos, porque tem mais coisa do que apenas aquilo que está escrito ali. Semana passada, a gente, apenas no versículo 2, em uma aula toda, nós vimos muita coisa sobre oração. Se teve um impacto direto ou não, nós tivemos um bom número na nossa vigília, certo? E que o Senhor nos abençoe a melhorar cada vez mais, mas essa é a resposta que precisamos dar à palavra de Deus, irmãos, algo prático. Né? Ficar apaixonado pela palavra de Deus não significa absolutamente nada. E vários irmãos, inclusive no nosso grupo de vida, não sei se você teve a mesma experiência, falaram como que durante esta semana, depois da nossa última EBD, ficaram buscando exatamente ter essa resposta prática. E eu quero me colocar nessa fila, irmãos. Eu acho que é muito difícil você encontrar um cristão que diga assim: já estou satisfeito com a minha vida de oração. No mínimo, ele, porque tem uma boa vida de oração, e humildade nunca falaria isso, né? Mas é uma daquelas áreas que a gente pode sempre melhorar. Bem, nossa introdução, também muito econômica. O sacrifício de Cristo na cruz nos possibilitou desfrutar de uma nova vida. Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram e se fizeram coisas novas. Essa novidade de vida tem a intenção de influenciar positivamente todos os contextos em que nos encontramos. Por isso, é bom saber quais nossas responsabilidades diante daquilo que nos foi proposto como nova vida em Cristo. E nesta lição, vamos observar 3 itens que eu e você devemos considerar. Muito bem. E aí nós vamos, irmãos, para o ponto 2, que é o versículo 3 e o versículo 4 desse texto que nós acabamos de ler. Viva a nova vida em Cristo orando pelos ministros do Evangelho. Charles Spurgeon tinha uma frase sobre este assunto que era a resposta dele para o sucesso do seu ministério. E é claro que é uma frase que eu acredito verdadeira, contudo, eu também tenho certeza que ele sabia que não era só isso. Há muitos segredos para um ministério bem-sucedido,
no caso dele, a seriedade com a pregação do Evangelho e da palavra são insubstituíveis, exato. E a resposta dele à pergunta que faziam para ele é a seguinte: a minha igreja ora por mim. Então, essa resposta talvez tenha um contexto, porque ele escolheu essa, mas se você tem uma igreja que ora pelo seu pastor, mas ele prega fora da palavra, ela pode orar quanto quiser, porque não há ministério bem-sucedido aí, entendeu? Então, há mais do que um segredo de um ministério bem-sucedido. Mas esta resposta se aplica muito ao que nós estamos vendo nesse ponto 2. É muito interessante perceber nos escritos de Paulo que ele sempre insiste e incentiva seus irmãos em Cristo a cumprir o dever e aproveitar o privilégio que é orar uns pelos outros. Nesta situação, Paulo pede que orem por ele. Essa não é de modo algum a única vez que o apóstolo pede para ser assim, lembrado em oração. Efésios 6, 18 a 20 contém o texto em que Paulo trata da mesma situação. Vamos lá, irmãos. Temos alguns poucos textos formando o corpo da nossa lição, então não vamos pulá-los, não. Vamos lá, Efésios 6, 19 e 20. 18 e 20, aliás. Só trocar de versão aqui. Ok. Usem o capacete. Não. 18, né? Mais adiante. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, percebam, irmãos, que é exatamente o que o nosso autor da lição disse. Ele falava e ensinava sobre oração, ele pedia que os irmãos lembrassem de oração, mas ele sempre, várias vezes ele faz isso, ele diz, não esqueçam de orar por mim. Então, vamos lá, irmãos, eu sei que não é Jesus, mas, e até porque você não precisava de tanto mais exemplo de Jesus do que tudo que ele já deu. Mas se você tem o apóstolo Paulo, certo? Que indiscutivelmente é uma peça fundamental, usada por Deus, escolhida por Deus, tudo mais, na expansão, no estabelecimento do cristianismo no primeiro século. E aí você tem que começar a se questionar diante de um texto desse. Qual papel a oração tinha para que isso tenha sido como foi? Então, irmãos, é algo muito sério. Semana passada nós discutimos que é um mistério saber qual a influência, qual o impacto que a nossa oração tem em absolutamente tudo. Porque, de repente, teve um tsunami lá, não sei aonde, ou um terremoto em outro país, e você acha que importa a minha oração? Essa é um péssimo pensamento. A oração não importa só pelo irmãozinho que está aqui do meu lado no culto e pede para orar. A oração, meus irmãos, é algo que, ordenado por Deus, ele não entendeu que ele tinha que dar para a gente uma descrição dissecada. Olha, ore, porque funciona assim e assado, e depois eu vou fazer assim. Não. Ele deu a ordem e inclui isso na realização dos seus propósitos. E é aí que está o que eu falei semana passada, que é esse mistério. Então, vale a pena orar por assuntos distantes de nós e, principalmente, para questões e assuntos próximos de nós. Semana passada eu mencionei que todo domingo passo o slide de pedido de oração permanente, que são nosso projeto de revitalização da nossa congregação, o projeto imobiliário e os próximos eventos da igreja, certo? Então, quando a gente fala pedido de oração permanente, lá no meu diário de oração é para estar lá, todo santo dia, de lembrar de orar por isso. E para você ver, meus irmãos, como a gente tem uma dificuldade de disciplina, não é para ninguém levantar a mão, sério mesmo. Qual foi a última vez que você lembrou de orar pelo nosso projeto imobiliário, por exemplo? Qual foi a última vez que você lembrou de orar
pela revitalização na Monte Sião, a não ser que você estivesse naquele fim de semana na escala, né, do seu grupo. O que eu quero colocar aqui, meus irmãos, é que o tanto que Paulo batia nessa tecla, sendo quem ele era, mostra, irmãos, isso aqui não pode passar desapercebido. A comunidade Batista Videira, os nossos interesses espirituais precisam estar presentes na nossa vida de oração constantemente. Durante o breve lockdown, né, que a gente teve ano passado, foi ano passado, já estou meio que perdido na agenda da pandemia, né? Foi 3 meses, não é isso? Nós divulgamos em PDF a lista de membros da igreja e sugerimos que você achasse o seu nome e todo dia, a partir dali, orasse por 3 irmãos. Eu não quero e não vou fazer estatística, mas eu tenho curiosidade de saber quantos levaram isso a sério. Nós não tínhamos como nos reunir, né? Estávamos impedidos de ter nossas reuniões, e pelo menos naquele período lá. E aí? Vários irmãos estavam passando situações, e alguns até relacionados à enfermidade aí. E esse elo, irmãos, invisível da oração, era muito importante na igreja do primeiro século. Eu me lembro que fizeram uma comparação com a prisão de Pedro em Atos, que se Pedro fosse preso hoje, irmãos, a maior parte dos evangélicos ia para a rede social reclamar. Ou então iam pensar assim, vamos, bora fazer uma manifestação na frente do tribunal, ou alguma coisa assim. Eu não estou dizendo que você manifestasse publicamente, uma coisa que a igreja primitiva não podia fazer, seja de todo errado. Mas talvez, irmãos, porque eles não tinham alternativa de protestar publicamente, eles foram protestar espiritualmente. E reunindo-se na casa da mãe de João Marcos, em Jerusalém, eles começam a orar, porque é isso que Lucas registra. Pedro estava assim, assado, e tinha essa guarda, tinha esse jeito, os pés presos, mas a igreja fazia constantes e fervorosas intercessões por ele. Então, há, irmãos, sim, o que fazer. Mas dentro desse fazer, há o outro lado, importantíssimo, que é a oração. E que a gente precisa bater nessa tecla constantemente. 1 Tessalonicenses 5:25 é o famoso versículo, irmãos, orem por nós, né? Bem resumidinho, era o constante apelo de Paulo. Esse é um comentário de Hendricks de novo. Mas o que nos chama a atenção é que seu pedido não é por algo que traga a ele benefícios físicos. Você deve lembrar que nesse momento Paulo está preso, ou até mesmo que ele seja solto do cárcere. Não. O que ele deseja é continuar mesmo preso, sendo útil à pregação do Evangelho. Este era o objetivo bem definido em sua mente. Esse é o resultado esperado quando ele pede para que os irmãos orem, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Essa é outra questão, irmãos, admirável no apóstolo Paulo. Quando nós pregamos em Filipenses, anos atrás, várias vezes eu lembrava a vocês, ele está preso. Um dos temas da carta de Filipenses, irmãos, é a alegria cristã. Lá está o versículo que você encontra, alegrem-se no Senhor. Outra vez lhes digo, alegrem-se. Espera aí, como é que pode um negócio desse? Talvez você possa argumentar, tá, pastor, mas tem prisões e prisões. Ele estava numa prisão domiciliar, recebia as pessoas, era servido e tal. Ótimo, vamos combinar, fica aí uns anos aí em prisão domiciliar, se você acha que é tão fácil assim. Bem, a gente meio que esteve, né, um tempo atrás, mas é outro assunto. Mas não é fácil, irmãos. Ele era um homem que queria viajar e tal, mas o pensamento aqui, irmãos, é como ele entende. Esse é o momento que Deus tem para mim. E aí, em lugar de ficar reclamando e pedindo, irmãos, orem mais para que eu possa sair daqui e logo pregar. Paulo e nós precisamos entender, meus irmãos, que aquele momento, Deus ia usá-lo preso ali para a sua glória, para o seu propósito. E é isso que ele faz. Ali preso, boa parte da guarda pretoriana, que era a guarda encarregada de fazer a guarda, bem, tanto termo, ali onde Paulo estava preso, estava ouvindo o evangelho. E essa guarda, como obviamente é todo o trabalho assim, tinha turnos, tinha plantões. Plantão virava, Paulo diz, ei, mais gente para eu pregar o evangelho. A ideia, meus irmãos, é que se uma situação está
o contrário do que eu gostaria, o que Deus tem nisso aí para mim? Tem muito a ver com a mensagem de semana passada, no primeiro ponto, onde a gente trata de como Deus usa frustrações para nos direcionar para a sua vontade. Com certeza. Depois de 3 viagens missionárias, aquilo foi muito frustrante para Paulo. Ele ficava preocupado. Eu entendo, irmãos, como obreiro também, não como apóstolo de jeito nenhum, mas como obreiro, eu ficaria inquieto, não tem internet. Deixa eu fazer aqui um zoom com os Efésios para poder ver como é que está a coisa lá. Não tem. Então ele escreve. É o máximo que ele pode fazer. Eu até acredito, irmãos, que Paulo escreveu muito, muito mais do que nós temos. Nós temos conhecimento apenas de 2 cartas dele que não chegaram a nós. Alguém sabe ou não? Oi? O 0 a Coríntios, né? Porque foi antes da primeira. E qual a outra? A carta aos Laodicenses. Ele cita essa carta na carta aos Colossenses, né? E fala: leiam a carta aos Laodicenses e a carta de vocês, peça que seja lida lá também. Mas, irmãos, eu não acho que ele escreveu só essa 13, 15, 17 cartas. Acho que ele escreveu muito, muito mais. Porque se eu estivesse no lugar dele, no século XXI, eu estaria preocupadíssimo com as igrejas que eu plantei. Eu fico pensando, irmãos, o nível de ansiedade que esse homem teve que controlar e entregar ao Senhor. O Senhor é que está cuidando das igrejas dele. Porque ele era um cara zeloso, era um cara aplicado. Para Paulo não tinha tempo ruim, era um cara proativo, de iniciativa. Era dos meus. Eu prefiro dizer que eu era dos deles. Então, enfim, mas ele se compreende descansando naquilo que Deus está fazendo naquele momento. Sim, Tiago? A primeira é 0 a Coríntios, né? Porque foi antes da primeira carta aos Coríntios e ela se perdeu. E a outra carta aos Laodicenses, de Laodiceia, certo? Que é perto geograficamente de Colossos, né? Então, eram cidades que, se fosse hoje, já tinham se juntado, de tão perto que eram. Assim, meus irmãos, só para terminar esse primeiro slide aí, se eu estou numa situação, sempre há algo que eu possa fazer. Eu me lembro de uma irmãzinha já com mais de 80 anos, obviamente agora já é falecida, eu era novo, em que ela escrevia cartas aos missionários. Ela estava muito, muito fraca, ir à igreja era um enorme trabalho, muito difícil, e aí saiu no Jornal Batista o testemunho dela. Ela passava o seu tempo escrevendo cartas evangelísticas e cartas missionárias. Carta, gente, é o negócio que a gente pega o papel e escreve, dobra, coloca um negócio chamado envelope. Aí coloca um selo, o selo é um negócio assim, tá? Bem comemorativo, Ayrton Senna, tá? Aí você coloca num negócio chamado Correios. Porque daqui a pouco o pessoal não vai nem lembrar o que mais é uma carta de verdade, né? Qual foi a última vez que você escreveu uma carta? Alguém lembra de ter escrito uma carta? Gente, eu vou ser sério, acho que as últimas cartas que eu escrevi foi para minha esposa. Ah, não, depois teve as cartas para as agências missionárias para fazer o trabalho de evangelismo. Mas aí não conta, né? Porque aí era circular. Era a mesma carta para um monte de agência para poder ter os boletins informativos para poder divulgar na igreja que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Mas carta mesmo, não lembro mais não. Só as cartas que vinham meio perfumadas aí, né? E aí, irmãos, ela fazia isso. E aí o Jornal Batista registrava conversões. Ela podia ficar em casa, né, reclamando da velhice, de não poder mais sair. Não. Ela transformou a impossibilidade dela em uma possibilidade. Hoje, irmãos, com a tecnologia, né, mesmo com 80 anos, um netinho ajudava e tal, imagina o que essa mulher faria. Ela já tinha um vlog, um canal do TikTok, a vovó evangelista. Sério, ela ia estar bombando, porque se ela fez esse estrago todo com papel e caneta, imagina só, né? Sempre há, meus irmãos, algo que Deus está fazendo naquela situação, e no nosso ponto aqui a oração é ela também. O dicionário nos dá os seguintes sinônimos para a palavra porta: abertura, acesso, que palavra é essa? Ádito,
aqui não dá nem para ler. Ádito, caminho, entrada, ingresso, passagem. Uma porta é, então, uma entrada, um meio de se obter acesso. No presente contexto, é uma abertura para a palavra ou mensagem. Está se referindo ao que Paulo cita aí no versículo número 3, não é isso? Uma porta para a mensagem. Hoje, uma das frases mais faladas na igreja, principalmente nas reuniões de oração, que coincidentemente é do que se trata aqui, é feita em forma de pedido. Que o Senhor abra essa porta, ou que Deus abra uma porta. Mas já repararam que elas sempre vêm acompanhadas de pedidos relacionados a questões financeiras, emocionais. As pessoas dizem: Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abre uma porta para que eu resolva este problema. Senhor, abre uma porta para que eu possa desencalhar. E assim vai. Quantos cristãos você conhece que completam a frase: que o Senhor abra esta porta para que eu consiga testemunhar, anunciar sua palavra, esse evangelho maravilhoso que me alcançou? Ele não está errado. Porque eu já testemunhei inúmeras vezes, irmãos, essa expressão sendo usada para situações pessoais, para situações financeiras. Agora, veja bem, irmãos, o problema, de novo, não é ter pedidos da vida financeira. Você está desempregado, aí está botando currículo, está correndo atrás, está, né, indo e tal. Então, você usa essa expressão: não, quero orar para que Deus possa abrir uma porta de emprego, né, abençoar as entrevistas que eu estou fazendo, assim. O problema não é esse. O que ele está destacando, irmãos, é que normalmente é só isso. De novo, não precisa levantar a mão. Qual foi a última vez que você fez uma oração de frustração? Porque mais uma vez o seu pastor falou sobre evangelismo na igreja e você falou: Senhor, abre uma porta para que eu possa falar de Cristo no meu trabalho. Qual foi a última vez que você fez esta oração? Qual foi a última vez que você pediu que Deus ajudasse a surgir uma oportunidade de compartilhar o Evangelho? O ponto destacado aqui, irmão, na nossa lição é que se com a mesmo afã, com o mesmo desejo que eu oro por necessidades legítimas na minha vida, eu orasse para que fosse usado no Evangelho, usado ministerialmente, usado para servir a Deus, será que algumas coisas não seriam diferentes? Será que algumas situações já não teriam se resolvido? Porque de vez em quando, irmãos, eu vejo um irmão comentando que tem tentado pregar o evangelho, mas não tem conseguido no seu trabalho, por exemplo. Irmãos, há situações muito difíceis de impedimento às vezes. Pessoas fechadas, pessoas já, né, estressadas com coisa de crente, coisa de igreja e tudo mais. Ontem nós encontramos na visitação uma moça, 6 anos fora da igreja, porque quando o seu padrasto faleceu, a igreja simplesmente não compareceu. É claro, irmãos, que eu e você podemos argumentar com ela ali que, tá, mas o que tem a ver? Tem um monte de igreja que você poderia ter congregado, mas não era o momento. Acabar de conhecer a moça. E ela não está errada na sua frustração, na sua chateação. Ela devia ter ido congregar em outro lugar. Ela usou aquilo, né, uma fraqueza espiritual, como uma desculpa para não congregar, para não estar mais participando em algum lugar. Mas quantas vezes, meus irmãos, a gente não percebe que oportunidades assim são Deus respondendo a nossa oração? Porque quando ela me falava aquilo e ela respondeu sim à oferta do estudo bíblico, eu já fui lá fora ver a moça cantando na frente no louvor, lá na frente, ou ajudando com as moças, pela fé. Crendo, irmãos, que ali há algo para você fazer. É isso que a nossa alma deve aspirar. Repetindo as palavras de Raquel, mas num contexto completamente diferente, pedir ao Senhor que nos dê filhos, senão morreremos. Então, será que nosso desejo por coisas materiais e que nossas necessidades sejam atendidas ocupam um lugar tão absoluto na nossa vida que nós não temos tempo para orar e pedir por coisas espirituais? O progresso espiritual na nossa vida, por oportunidade de compartilhar? Eu creio que devemos, eu creio que precisamos realmente ter isso. Percebe-se que para Paulo estar preso
consistia simplesmente em um detalhe. O que mais importava, o que era mais urgente, não era ser solto, mas sim continuar falando dos mistérios de Cristo. É por esse motivo que nosso irmão Paulo pede oração, para que ele saiba como deveria, naquela situação, testemunhar a Cristo. Existe uma missão chamada Portas Abertas. Todos nós conhecemos, irmãos, tem inclusive o dia da Igreja Sofredora que eles promovem. O nome não poderia ser mais propício. Entre os valores centrais dessa missão temos a oração. Eles dizem: somos pessoas de oração. A verdadeira batalha que ocorre no mundo é espiritual e a arma perfeita para combatê-la é a oração. Os cristãos perseguidos parecem ter esse conceito bem vívido em sua mente, tanto que a oração é invariavelmente o primeiro pedido que eles nos fazem. Como organização, essa também é a primeira contribuição que pedimos aos parceiros. A oração é fundamental para o ministério e cada detalhe do trabalho, cada necessidade de cada irmão é submetida a Deus por meio da intercessão. Irmãos, obviamente eu sou da geração antes da queda do Muro de Berlim, e inclusive, acabamos de receber na nossa livraria um dos livros que mais me impactou na minha adolescência. O nome dele é Ivan. Ele era um soldado soviético, russo, claro, né? Comunista, e ele se converte. E aí o exército descobre que ele é cristão e ele sofre demais da conta. Eu devorei os livros do irmão André, fundador de Portas Abertas, né? Eu li O Contrabandista de Deus, eu tinha 13 anos de idade, se eu não me engano. E o irmão André é vivo até hoje, está com 90 e alguma coisa, né? Da viagem, da palestra. Velhinha duro na queda, o holandês. E eu me lembro, irmãos, que uma coisa fica na cabeça de quem a gente é novo, né? Eu não podia ver um fusquinha azul na minha frente que eu já pensava no irmão André. Porque ele tinha um fusquinha azul que ele, de trás dele até o fundo, ele enchia de Bíblias e o capô também, né? E entrava na Romênia, na Albânia, e eventualmente entrou na União Soviética levando Bíblias contrabandeadas. Daí o termo do livro, O Contrabandista de Deus. E quantos já leram esse livro aqui? Muito pouco. Você precisa ler esse livro. Isso é mais da conta. O primeiro, o segundo, acho que tem o terceiro também. E, irmãos, os guardas nos checkpoints, né, na fronteira, o paravam e perguntavam o que ele ia fazer. Ele diz turismo. E aí pedia para abrir. Eles literalmente olhavam para as Bíblias e diziam: tá viajando leve, né? Viajando leve significa, tá viajando sem nada, né? Aí ele batia do lado dele no carona. É só uma mala, são poucos dias. Eles não enxergavam o capô do carro repleto, capô não, a mala do carro que é do Fusca na frente, né? Repleto de Bíblias e a parte de trás do banco dele repleto de Bíblias. Você com 13 anos, mas eu li aquilo como se fosse a história. Nem Star Wars me encantava tanto, né? Não chega nem perto. Quase pude ver o irmão André no Rio de Janeiro, mas não bateu na época que eu estaria lá. E assim, meus irmãos, nem sei porque eu gostei de falar dele, mas assim, então nessa época, com tudo isso que nos era informado, havia um enorme movimento. E eu lembro de estar num congresso missionário e um irmão que trabalhava atrás da cortina de ferro, não lembro mais agora o país, ele falou o seguinte, e foi incrível. Eu não tenho como levar você. Aonde eu trabalho não é como você visitar um campo aqui no Paraguai ou na Bolívia, né, porque são países vizinhos nossos. Não é como você visitar um campo missionário na Espanha ou em Portugal ou no Canadá. Você não tem como ir me visitar, não é a mesma coisa. Mas você pode ir comigo lá em oração. E ele insistia dizendo assim: ore pela queda do comunismo. Então, irmãos, não foi Reagan, não foi Gorbachev, não foi absolutamente ninguém, não foi crise econômica na União Soviética. O que derrubou o muro de Berlim e o comunismo foi a oração da igreja. Eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso. O Senhor da história agiu naquele momento em cooperação, ou com a cooperação da oração da igreja. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que a oração por assuntos macros não é à toa. Então, quando você ouve alguma coisa na Nigéria com Boko Haram, ou quando você ouve alguma coisa acontecendo na Índia, não importa. Quando você ouve o que estão fazendo com os poucos cristãos que sobraram no Afeganistão,
Estão pegando o celular da mão das pessoas suspeitas e procurando. E se eles encontram um aplicativo como esse aqui, ó, que tem a Bíblia em cento e tantas versões diferentes. É um dos aplicativos acho, mais baixados no mundo, o YouVersion. Eu até estava curioso outro dia, quem foi que pagou por isso? Porque custou alguma coisa para alguém. A gente devemos orar por esses irmãos, porque deram muito dinheiro, está abençoando o mundo inteiro. E quando eles pegam um aplicativo desse, a pessoa é presa, torturada ou morta. Porque foi-se a época que você tinha que ser pego com uma Bíblia física na mão, né? Agora basta uma Bíblia digital. Graças a Deus, porque tem alguns meios de você esconder aplicativos, né, no celular. Tem uns aplicativos que fazem isso para você fazer também. Eu espero que nossos irmãos sejam instruídos sobre isso, porque estão morrendo para poder ter acesso à palavra de Deus. Por que não orar por isso? Sim, orar por isso. Em 1990 eu estava na conferência na Igreja Batista do Morumbi. E o irmão de Portas Abertas distribuiu cartazes, cartõezinhos com nomes de países. E você tinha que ir à frente e assumir um compromisso de orar por aquele país durante anos. A alegria que eu tive, irmãos, quando eu vi que o meu país estava caindo das mãos de um ditador muçulmano, islâmico, foi impressionante. Eu fiquei pensando, rapaz, eu achando que eu estava falando com as paredes. O país que eu orei desde 90 e por muitos anos foi o Iraque. Quando Saddam Hussein cai e é estabelecida a liberdade. E quando eu vi, irmãos, o vídeo da primeira igreja batista de Bagdá louvando, tu fica assim, não. Porque, irmãos, parecia literalmente impossível de acontecer. Impossível. E é isso que a oração faz, ela penetra o impossível. Ela vai aonde a nossa capacidade não chega. Eu fico pensando quantos e quantos irmãos tentaram ser missionários do Iraque, foram deportados, foram presos. Como hoje, por exemplo, ainda é no Irã. Nós oramos há 10, 12 anos atrás por um iraniano que foi preso na Darkani, uma coisa assim, o sobrenome dele. E ele continua sendo perseguido pelo governo. Foi solto e continua sendo vigiado porque ele é uma ameaça ao Estado. Um crente com uma Bíblia na mão, uma ameaça para o Estado. Então você vê, irmãos, como os governos do mundo são fracos, né? Tem medo da pregação do Evangelho. A palavra nos ensina, aplicação, que o contexto de nossas orações pelos ministros do Evangelho devem ser para que eles consigam completar a tarefa que foi posta em suas mãos e nem tanto para que sejam aliviados da mesma. Assim sendo, como você tem respondido à pergunta, tenho orado por meu pastor? Se a resposta é sim, qual tem sido o conteúdo da sua oração? Bem, irmãos, eu não falo só por mim, mas na nossa vigília nós tínhamos um item de orar pelos pastores da nossa cidade em particular e da nossa denominação, né? Uma oração que você pode fazer pelos pastores é que eles não caiam na teia de ativismo que muitas igrejas cobram. De vez em quando, umas igrejas me perguntam sobre indicação de pastores, e aí eu vou atrás, vejo o perfil da igreja, e geralmente a gente coloca assim, não, que seja bom de administração, que visite muito, que isso e aquilo, que seja dinâmico com as programações e assim assado, e eu fico procurando onde é que está a única habilidade que você encontra em 1 Timóteo capítulo 2. Lá está, meus irmãos, marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Qual é a única habilidade que você encontra em 1 Timóteo capítulo 2? Hã? Apto para ensinar. 3 palavrinhas. É a única habilidade que você encontra na descrição de um pastor, de um presbítero. Não diz que ele tem que ser dinâmico com o público. Não diz que ele tem que ser bom de inventar evento. Como diz Paulo Silas, evento é só vento. Não diz absolutamente nada disso. Não tem nem nada lá sobre visitação. O que não é uma coisa ruim, meus irmãos. Mas o ponto é que se você vai procurar um pastor apenas focado nessas coisas, esquece o principal, alguma coisa está muito errado. E geralmente eu respondo para esses irmãos, olha, dos que eu conheço e que eu indicaria, nenhum se encaixa nisso aí não. Como é que o senhor tem aí, pastor? O que o senhor tem aí na prateleira? Aí eu falei, olha, eu tenho gente bom de Bíblia.
bom de pregação expositiva, de ensino. Esse aqui é muito bom na área de... Eu tenho esse aqui dessa faixa etária que estão procurando o ministério ou poderiam aceitar o convite para o ministério. Aí no momento, um já está vindo tomar posse, graças a Deus. O outro está nesse fim de semana pregando na igreja, para ser conhecido pela igreja, tem umas conversas. Todos eles, meus irmãos, nível de professor de seminário. Porque o ponto aqui essa é a oração que deve ser feita pelos pastores. Que eles ensinem as suas igrejas. Essa semana eu ouvi de colegas dizendo assim, da dificuldade de preparar um sermão por causa dos afazeres da igreja. Eu falei, alguma coisa está muito errada. Nossa luz está piscando bem ali. O pessoal da nossa administração já foi informado. Irmãos, eu posso lhes garantir que eu não vou trocar aquela lâmpada. Eu posso lhes garantir que a gente vai ter culto a velas e eu não vou trocar uma lâmpada. Por quê? Porque tem uns 30 homens aqui que podem trocar a lâmpada. Mas alguém vai vir dar a minha lição ou continuar a mensagem positiva de hoje à noite? Então, o ponto parece um pouco ridículo, né? Mas quantas coisas os pastores fazem nas igrejas que deveriam estar na ocupação de outros pastores, outras pessoas fazendo. E isso que nós temos que orar, irmãos, também pelas igrejas, para que eles ocupem os lugares e deem liberdade ao seu pastor para ser pastor, para fazer o trabalho do ministério. E essa é a oração que você pode fazer constantemente, irmãos, pelas igrejas da nossa denominação, ou todas, se você preferir. Porque nós estamos, sim, nos dias em que pastor é o cara que comprou aquela Kombi toda enferrujada, reformou ele mesmo, pintou ele mesmo, escreveu do lado, sopão para Jesus, e está na madrugada, dando sopa. Dando sopa, literalmente dando sopa. Pastor, o senhor é contra ajudar os necessitados? Não! Quantas pessoas devem ter na igreja dele? Dá a chave da Kombi para os irmãos fazerem, vai fazer o ministério. Ouve que Paulo fala, irmãos, a Timóteo, pregue a palavra, cumpre a tarefa, o trabalho de um evangelista. Então, meus irmãos, nessa aplicação, eu espero que a sua resposta seja sim. E é claro que você pode incluir muitas outras áreas na minha vida. Eu fico extremamente grato e honrado quando vejo ou ouço irmãos orando pela minha família, por exemplo. Mas orem, irmãos, com coisas que realmente sejam necessidades eclesiásticas vindas do trabalho pastoral. E aí que está aquilo que o pastor ministro deve fazer. Terceiro ponto, irmãos, da nossa lição. Viva a nova vida em Cristo, testemunhando acerca de Cristo. Versículos 5 e versículo 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nosso texto aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está tratando de uma forma mais geral, e o nosso autor aqui está colocando de forma mais específica na palavra testemunhar, o que não está errado. Grande parte do nosso evangelismo não acontece porque eu não tenho um bom testemunho das pessoas. A igreja em Jerusalém, o que era dito a respeito dela? Que ela caía na graça do povo. Havia duas percepções da sociedade para com a igreja em Jerusalém. Essa visão de graça e outra de temor. Quando Ananias e Safira morrem, diz o texto que a sociedade tinha medo de se associar à igreja. E eles começaram a perceber que a religião desse pessoal não é igual à nossa, não. Na nossa tem senador corrupto liderando CPI. Na nossa tem senador corrupto sendo relator de CPI. Na dele, não. Na dele tem que andar tudo certinho. E aí eu não quero nada com esse pessoal porque eu não estou andando certinho.
Então o pessoal começava a ter esse temor da igreja. Para mim, meus irmãos, dois sentimentos perfeitos. Porque o que se tem hoje em muita parte da sociedade para com a igreja é vergonhoso. Vocês sabiam, meus irmãos, que cada vez mais está difícil para um pastor conseguir crédito numa loja? Sabia disso? Cada vez mais está difícil para um pastor receber crédito numa loja, conseguir um cartão de crédito. Ele pode colocar um imposto de renda lá que ele ganha enquanto ele quiser. Como chegamos até esse ponto? Eu já tive um parente meu que falou, é crente também, irmão nosso, falou assim, olha, eu até faço, mas eu prefiro fazer negócio com um incrédulo do que com um irmão. Como chegamos até esse ponto? Já na década de 90, algumas pessoas falavam que sobra carisma no povo evangélico e falta caráter. Vai devagar na cara não para não atrapalhar o velório. A pessoa? Visto, irmãos, que o movimento pentecostal carismático sempre foi o que mais cresceu nessa época de 80, 70, 80, 90, essa afirmação não estava errada. Muito barulho, muito aleluia, muito glória a Deus. Mas o meu próprio pai já foi passado 2 ou 3 vezes no negócio por irmãos em Cristo, de uma determinada denominação pentecostal. Aí ele também foi outro que falou, eu prefiro fazer negócio com incrédulo. Porque os irmãos às vezes se aproveitam. Então esse testemunho, irmãos, como você vai pregar o evangelho? Se você é um cara, desculpa, você é um picareta. Como você vai pregar o evangelho se você é um cara que é mal afadado e mal afamado na sociedade? Difícil, né? Eu já tive uns sustos assim, porque eu estava trabalhando e eu, não era funcionário da empresa, né? Eu trabalhava para mim mesmo, prestava serviço, então ia de bermudão, não, mais comprido e tal, uma camiseta normal assim, estava trabalhando lá. E daqui a colar alguém perguntava, falava assim, eu pensei, você é pastor? Eu falei, eu sou, 20 e tantos anos, na época, 15, 16 anos e tal. Não parece, mas eu confesso que eu arrepiava. Eu já ficava meio, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Por quê? Não, porque você está vestido assim, de sandália franciscana, não essa, essa novinha. Bermudão, camiseta, eu falei. Aí eu agradeci a Deus, porque eu não estava regata, camisa regata. Aí quase que eu perguntei, você queria que eu viesse como? De calça tergal? Calça tergal, camisa manga comprida, para entrar debaixo de um balcão para consertar computador, não combina muito não, né? Mas eu já levei uns sustos assim, irmãos, mas graças a Deus não era algo contra a minha conduta, porque isso, irmãos, isso me arrasaria. Cada uma das empresas que eu trabalhei, eu tinha alvos evangelísticos e o meu testemunho, a forma como me comportava ali era absolutamente fundamental. Vamos para o nosso texto. A nova vida em Cristo que eu e você temos não se relaciona apenas com nossa responsabilidade diante de Deus e com outros irmãos, mas também com aqueles que não pertencem à família de Deus. Essa responsabilidade com os de fora deve ser encarada por nós com bastante seriedade. E é por isso que neste texto estamos diante de 3 breves instruções àqueles que se identificam com Cristo, que aqueles que se identificam com Cristo devem considerar. Lembrando, meus irmãos, que o lugar onde nós mais estamos relacionados com os de fora é o trabalho, né? Geralmente nós trabalhamos 8 horas por dia, com algumas variantes aqui e acolá, por causa de plantões, etc. E você ficar 8 horas em convívio com alguém, lembra que nós tratamos algumas lições atrás, quando passamos pelo texto de servos e escravos, né? Se você é um chefe de alguma coisa, ou o dono da sua empresa, que seja, é muito complicado você ser aquela pessoa que, né, reúne todo mundo às 5 para as 8 de manhã, para antes de abrir a loja ou abrir a repartição, o que quer que seja, assim. Queria pedir que nós fizéssemos uma oração, e você lesse um salmo, fizesse um devocional, e o resto do dia você passa gritando e humilhando as pessoas. Ou diminuindo, né, o trabalho delas. Como é que fica? Ou você está orando para alcançar o seu chefe,
mas você é um funcionário que tenta levar vantagem em tudo, né? Chega atrasado, mas liga para alguém bater o seu ponto mais cedo. Então, irmãos, é quase impossível que aquela pessoa não vá perceber que o seu discurso e o seu procedimento não batem, né? Não estão combinando. Como falamos naquela ocasião, irmãos, via de regra, o cristão deve ser o melhor chefe do mundo, o melhor funcionário do mundo. Ele deve ser alguém que vai além do profissionalismo, mas se importa com a pessoa. Ele deve ser, irmãos, tudo aquilo que tem se falado hoje na teoria de trabalho, não é isso? Desde que quando começaram a mudar essa história, fulano é meu empregado. Empregado não, colaborador. Sabe essas invencionices que estão botando por aí já há algumas décadas? Desde que começaram isso, o pessoal tentou criar algumas teorias de trabalho para humanizar mais o ambiente de trabalho. E algumas delas não estão erradas. Tem coisas ali, meus irmãos, que sim, facilita muito o ambiente de trabalho e ajuda, inclusive, os relacionamentos e, inclusive, o testemunho de um chefe cristão, por exemplo. São coisas que a gente deve, com certeza, atentar, ok? Bem, vamos lá. Então, vamos ver essas 3 breves instruções. A primeira dessas instruções é que o cristão... Plim, plim, pronto. Que o cristão deve comportar-se com sabedoria para com aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. O discípulo de Jesus deve ter o discernimento para saber o que e quando falar sobre sua fé. Lembrando que não é tanto com o que se diz que o cristão atrairá o descrente a Cristo, mas sim como esse cristão vive a sua vida cristã. Uma observação importante, meus irmãos, nunca use o horário de trabalho para testemunhar da sua fé. Ok? Claro que você pode fazer uma observação se algum colega mencionar um filho doente, uma coisa assim, e você está lá. É mesmo, cara? Pode deixar que nós vamos orar por você na sua igreja, ok? Passa para mim o contrato número 5. Segue a vida. A pior coisa que pode acontecer de um testemunho, meus irmãos, uma das piores, na verdade, é um supervisor, um chefe passar e você está deixando o trabalho, está na linha de produção, né? E aí os produtos estão acumulando, e ele vem ele repreender. O que está acontecendo aqui? Agora eu não posso, porque estou pregando o evangelho. Uhum. Prega lá no RH agora. Ele está precisando ouvir. E tá? Porque, irmãos, às vezes a gente acha que isso é plausível. Porque eu não estou inventando. Eu já conheci gente que foi repreendida e achou que era perseguição religiosa. O diabo está furioso, está me perseguindo. Então, como tem crente, irmãos, de todo tipo de esclarecimento e discernimento na vida, eu prefiro falar. O que você pode fazer? Pediu porque o seu filho está doente, estou aqui trabalhando porque tenho que trabalhar, mas minha cabeça está lá com a minha esposa no hospital, preocupado e tal, e assim, assado. De repente você pode fazer o seguinte, hein? Vamos conversar com o chefe, eu lhe cubro hoje, eu faço o seu serviço para você poder ir para lá. Isso sim. Isso é atitude, irmãos, que mostra amor ao seu próximo. Você abre, olha aí, portas para a pregação do evangelho. Você mostra interesse pelo ser humano. Irmãos, parênteses aqui. Evangelismo, você não pode chegar àquela pessoa como um número. Você entende isso? Ela não é um cliente. Ela não é uma cadeira a ser preenchida. Entenda, aquela pessoa convertida, ela vai ter a vida dela entrelaçada com a sua. De uma forma ou de outra. Nossos filhos estão começando a casar uns com os outros e nossas famílias estão cada vez mais entrelaçadas. Isso é igreja também. Então, toda e qualquer pessoa que nós alcançamos para Cristo entra nesse mix, entra nesse pote de mistura. Daqui a pouco ele vai ser um melhor amigo, uma melhor amiga de um de nós. O ponto aqui, meus irmãos, é que você não pode no evangelismo desprezar a dimensão humana dos conflitos, dos problemas que aquela pessoa está passando. Porque, inclusive, em parte por causa disso que essa pessoa está chegando a você com oportunidade à porta para pregar o evangelho. Agora, tanto o pregar o evangelho como prestar atenção naquilo que está acontecendo com a pessoa fazem parte do nosso testemunho. Amém? Importante a gente lembrar isso. Segundo, no que se refere à segunda instrução, percebemos que ela tem uma relação com o tempo
onde cada discípulo de Jesus deve estar à expectativa da oportunidade de obedecer a Cristo e servir aos homens. Então, de novo, meio que já falamos um pouco sobre isso aqui, mas vale estender mais. Oportunidade, irmãos, é algo incrível. Com essas empresas que trabalham com marketing multinível, infelizmente algumas pessoas sem o devido tato não sabem que tem a hora e a hora de você abordar alguém. Então, de vez em quando você está assistindo um jogo de futebol lá, né, com os amigos e tal, com a carninha, e o cara assim, você já ouviu falar da Rinodê? Não, ele quer ouvir falar do time dele jogando agora. Você ouviu falar da Mary Kay? Isso revoluciona a nossa vida. Você ouviu falar, sei lá, mais do que tem por aí? Né? Tem crente que é assim. Então você vai visitar uma pessoa enferma. Está todo mundo chorando ali porque acabou de receber um diagnóstico. Tem que ter tato. Talvez seja o momento de você falar, sim, de Deus, falar de consolo. Falar de um Deus de amor, que enxerga o sofrimento das pessoas. Não, você não está diluindo o evangelho, você não está mascarando a mensagem. O timing, meus irmãos, é importante para tudo. Eu me lembro, eu estava comentando outro dia, que aquele carro prata que eu tive há um tempo atrás, irmãos, foi de consórcio, né? Pagamos consórcio durante um tempão, aí o consórcio foi sorteado na penúltima parcela. Penúltima. Eu falei, agora eu não quero mais não, vou esperar mês que vem. E ela saiu, né? E aí, meus irmãos, caiu aquele dinheirão, né? Dinheiro de uma carta de crédito na minha conta. Mano, não deu 3 horas, a gerente ligou. Senhor Joverci, já virei senhor, imediatamente. Estamos aqui com uma oportunidade de aplicação para o senhor, de investimento e tal. Eu falei, rapaz, esse pessoal cheira o sangue na água, né? Vai ser tubarão. Aí primeiro eu falei assim, senhora, não está falando com a pessoa certa? Eu devo ter uns 600 reais aqui para passar o resto do mês. Não tem dinheiro nessa conta, não. Não, aqui só tem tantos 1.600. Aí eu, tá, não, só se preocupe não. Amanhã eu vou pagar o boleto lá da concessionária e esse dia já vai. Porque eu tenho que pegar meu carro, né? Afinal de contas, para isso que eu fiquei 4 anos pagando esse negócio. Ponto aqui, meus irmãos, é que, se nós tivéssemos essa, né? Time, ir atrás e de correr e de buscar. As oportunidades, meus irmãos, elas aparecem. Mas aí você já deve ter ouvido o que é uma das definições de sucesso, né? É quando o preparo encontra a oportunidade. Sabia? Então, se por exemplo hoje tivesse uma peneira do Flamengo aqui e alguém falasse assim, olha, vai lá porque eles estão pegando qualquer um. Eu falei, até com 2 cirurgias de joelho? Então eu vou. Eles estão precisando preencher cota no time. Mas eu vou lá e eu sou tão abaixo do esperado porque eu não tive preparo. Quantas vezes você teve a oportunidade de alguém conseguir uma entrevista de emprego, mas você não estava preparado para a entrevista? Em qualquer esfera que possa ser, né? Quantas mulheres à beira do muro, mulheres à beira do poço, passaram na sua vida? Quantos chefes dos sacerdotes lhe procuraram na calada da noite? Quantos jovens ricos se aproximaram do caminho que você passava e perguntaram como herdar a vida eterna? Você já reparou que Jesus não perdia uma oportunidade? Ele pegava aquela oportunidade e criava e transformava em uma realidade de testemunho. Ele não vira para Nicodemos e dizer, olha, preguei muito hoje, atendi muita gente. Agenda com Pedro para a semana que vem. Além, meus irmãos, da disponibilidade do nosso Senhor,
essa capacidade que ele tinha de aproveitar as oportunidades, de transformar em alguns dos textos mais lindos que nós temos nos evangelhos, diga-se de passagem, é incrível. Irmão, abra os seus olhos. Peça ao Senhor que faça isso também. Ore por oportunidades, falamos isso já, mas perceba as oportunidades acontecendo na sua vida para testemunhar. Às vezes elas não são tão claras, como alguém literalmente perguntando como eu posso fazer para herdar a vida eterna. Mas elas estão lá. Ou elas podem, inclusive, ser facilitadas, esse tempo, através do planejamento e da iniciativa que você e eu tivermos. Terceira instrução e última, que o texto nos apresenta, é que as nossas palavras devem trazer luz às questões que são colocadas diante de cada um de nós. Para isso, é fundamental termos discernimento para sabermos quais palavras usar em cada situação que nos encontramos. E, meus queridos irmãos, esse discernimento só é possível através da intimidade com o nosso Senhor, e eu acrescentaria com a sua palavra. O que isso aqui quer dizer, meus irmãos? Você precisa ter a resposta para todas as coisas? Não, claro que não. Mas não fique respondendo às pessoas com chavões evangélicos. Deus no controle. Gente, eu tenho uma alergia com essas frasezinhas de para-choque de caminhão que o evangélico gosta. Esse Deus no controle, quem foi o maledeto que inventou isso há um tempo atrás? Meus, ore pela minha mãe que está doente. Deus no controle, Deus no controle, Deus no controle. Ninguém tem a criatividade para pegar um texto bíblico e colocar ali. Ou falar algo mais substancial do que frase de para-choque de caminhão. No seu interagir, irmãos, com os problemas e a necessidade dos homens, não use isso, não faça promessas vazias, Deus vai lhe dar vitória. Você sabe? Eu tô com meu pai internado, ele está com 80 cânceres, ele está com 3 esquizemas pulmonares, Deus vai lhe dar vitória. Você sabe? Você recebeu alguma revelação, o céu se abriu e falou alguma coisa? Por que o evangelho faz essas coisas? Por que não, meus irmãos, falar algo mais bíblico, substancial? Você pode dizer, meu querido, eu não sei o que Deus tem planejado para a vida de vocês, mas vamos orar e vamos confiar que Ele fará o melhor. Isso eu sei que é bíblico, completamente. Chame a pessoa para orar, traga a pessoa, traga algo que melhore a situação dela. Sabe o que eu faço, meus irmãos, nessa situação? Eu geralmente contribuo com algo que funcione como um alicerce sobre o qual depois eu possa construir uma apresentação do Evangelho. Como eu falei, a pessoa está num momento de dor. Muito provavelmente ela não vai conseguir nem prestar atenção se você começar a falar sobre salvação, justificação, arrependimento e fé. Ela está com a cabeça a 1000 por hora. Ela precisa de alguém que, parácletos, abrace, ore junto, esteja presente. Isso você pode fazer, às vezes, sem abrir a boca. A partir daí, você tem uma base, um fundamento sobre o qual você pode pregar o Evangelho, sobre o qual você pode compartilhar da fé com ele ou com ela. Ok? Então, meus irmãos, a situação da pessoa em trevas merece ou precisa que nós tragamos luz às questões que elas colocam diante de nós. Talvez, se você está presente ali, você vai ouvir uma coisa, por exemplo, poxa, por que Deus deixou isso acontecer? Essa é uma oportunidade de você falar sobre quem realmente Deus é. E como muitas vezes coisas desagradáveis são permitidas porque Ele tem um propósito maior. Essa foi uma pergunta que foi feita, meus irmãos, há 30 e tantos anos atrás, quando o meu primo teve leucemia. 4 anos de idade. E um dos nossos parentes perguntaram, por que Deus deixou isso acontecer com uma criança? É o velho problema do mal, né? A velha questão. E dentro ali do limite, irmãos, da dor, como eu falei, do furacão que nós estávamos, nós respondemos aquela pergunta. E depois estendemos mais, ele sim faleceu. E Deus usou a doença e a morte do meu primo para alguns dos nossos parentes se reconciliassem e se convertessem.
Então, por que Deus permitiu isso? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Porque a economia de Deus, a economia assim, por que Deus faz o que faz, não é como a nossa. Deus faz coisas por propósitos mais profundos e mais elevados do que nós podemos compreender. E depois essa pessoa pode compreender isso. Aplicação, irmãos. A mesma missão citada anteriormente, Portas Abertas, tem entre os seus valores principais também a dedicação ao avanço do Evangelho. Nossa vida é dedicada a Cristo e à sua grande comissão. Somos comprometidos com o chamado de Jesus para que seus seguidores ajam como autênticos representantes do reino de Deus e, com isso, alcancem outras vidas para o Evangelho. Como você tem se comportado diante dos de fora? Como você tem aproveitado suas oportunidades de obedecer a Deus e servir aos homens? Suas palavras têm servido para trazer luz para aqueles que te ouvem? E sua intimidade com Deus, como está? Porque, como nós falamos, sem essa intimidade, sem essa compreensão da palavra de Deus, você não vai ter muito conteúdo realmente para falar. Momento plim-plim. Você consegue compreender por que eu insisto tanto em que você não entre mudo e saia calado do seu grupo de vida? Irmãos, eu erro muito, mas raramente eu dou um ponto sem nó. Quando nós pensamos no grupo de vida e insistimos que você compartilhasse sobre a mensagem ou sobre o seu devocional, eu falo isso toda vez que alguém pede para eu explicar como é que o grupo de vida funciona, manda para mim aí um tutorial, e eu sempre falo, olha, o verbalizar, o compartilhar no grupo de vida é treino para que lá fora você possa falar da sua fé. Porque sabe qual é o problema, meu irmão? Você consegue falar 1 hora sobre o seu time do coração, você consegue falar 3 horas sobre a sua área de atuação profissional ou mais. Aquela sua paixão, hobby, você fala, né, que tem que pedir, tá bom, já entendi. Há quantos e quantos crentes não conseguem falar 5 minutos sobre o Deus que ele diz servir? Não, sério, irmãos, literalmente a gente era para ser chato a respeito de Jesus. Eu já lhes contei a história de um colega meu de igreja lá no Rio de Janeiro, né? Quando jovem, ele trabalhava num banco. E aí o colega dele chegou para ele e disse assim, fulano, vou poupar o nome porque ele ainda é vivo. Fulano, gosto muito de você. Você que é um crente de verdade. E aí o irmão da minha igreja falou assim, até as pedras estão reconhecendo que eu sou a quarta pessoa da Trindade. Você que é um crente de verdade, continuou o rapaz. Você não incomoda a gente, você não perturba a gente, você guarda a sua fé para você mesmo, né? É diferente do Raimundo. Nossa, o Raimundo, segunda-feira é o pior dia da semana para mim, porque ele só sabe falar desse Jesus. É um carimbo no boleto e Jesus isso. É um carimbo na promissória e não sei o que, e Jesus, e o que ele ouviu na igreja dele. Rapaz, ele enche a paciência. Talvez o Raimundo esteja equivocado em encher a paciência e falar da fé dele na hora do expediente, mas o meu amigo da minha igreja, irmãos, falou assim que o cabo do computador dele saía, entrava por um buraco no chão, ele queria entrar dentro daquele buraco e nunca mais sair. Porque ele era um crente legal, ele era um bom crente. E aí, meu irmão, você é um bom crente? Na avaliação desse camarada? Quando eu trabalhei, irmãos, na Unimed aqui durante quase 5 anos, nós tínhamos 3 ovelhas lá. 3 irmãos da nossa igreja. E eu fico muito grato, irmãos, ao Senhor, porque pelo menos uma era nova convertida, não conta, mas 2 delas não eram um crente legal. Quantas vezes ela falava comigo, estou investindo na fulana do meu departamento. A semana ela vai lá em casa tomar um café comigo e a gente vai compartilhar do evangelho. Aí a outra falava, estou investindo eu e meu esposo na fulana e no marido dela, vão lá em casa um churrasco para a gente compartilhar o evangelho. Fazendo a coisa certa, inclusive no lugar certo, né? Mas não era aquele crente que meio agente secreto, para você poder descobrir se ele é ou não é realmente um cristão. Então, meus irmãos, o que nós fazemos com tudo isso?
Será que você compreende que ser testemunha não é uma opção? E que o seu testemunho fortalece a sua vida como testemunha do Evangelho? Será que você compreende que quando Paulo fala tudo isso aqui, ele não está preocupado que você seja uma pessoa querida do mundo? Ele está preocupado com o testemunho do Evangelho. Ele não está preocupado que você seja uma pessoa que todo mundo acha simpático. Ele está preocupado que as pessoas achem você simpático por causa do Evangelho, do testemunho do Evangelho. E antes de terminarmos, irmãos, tem a nossa conclusão aqui, que diz: a santa palavra de Deus em Romanos 5, 10, nos informa que nosso estado antes de conhecer a Cristo era de inimigos, e através de sua graça fomos reconciliados, e a partir daí passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, e aprendemos com essa lição que essa nova vida se relaciona com a nova... Hoje eu estou bem de leitura, né? E aprendemos com essa lição que essa nova vida se relaciona com a nossa vida com Deus, com os irmãos e também com aqueles que ainda não foram reconciliados. Por isso, é preciso compreender que essa nova vida que temos em Cristo deve ser vivida em sua totalidade, pois é somente dessa forma que outros desejarão ter esta vida que eu e você temos. Queridos, eu sei que todos nós sabemos da importância e do impacto do evangelismo nas nossas vidas. Mas eu também sei, meus irmãos, que uma boa parte de nós ainda não tem compreendido o quanto isso não é uma opção e quanto isso deve ser presente nas nossas vidas. Então, dando um pouquinho de spoiler, uma das coisas que a nossa igreja vai trabalhar nesse próximo ano é algo que nós vamos trabalhar, na verdade, em 2020. E aí, Corolla aconteceu, né? E dificultou muito tudo aquilo que eu tinha pensado trazer. Se os irmãos lembram bem, puxam pela memória, eu tinha começado a colocar determinadas frases no grupo da igreja que falavam sobre evangelismo pessoal. Porque veja bem, meus irmãos, sim, nós podemos botar um caminhão aberto aí na porta, colocar os irmãos do louvor para tocar e atrair a vizinhança toda e fazer... Mas eu confesso a vocês, irmãos, que eu acredito que muitos cristãos se escondem atrás de eventos evangelísticos das suas igrejas. Irmão, você trabalha com o que na sua igreja? Eu trabalho com evangelismo. O que é? O que você faz? Eu tomo conta dos carros quando tem evento evangelístico. Não, você não trabalha com evangelismo. Você está dizendo, irmãos, que está desprezando o ministério de tomação de conta de carro? Não. Eu estou dizendo que evangelismo não é isso. A igreja primitiva não tinha como fazer eventos. A igreja perseguida hoje não tem como fazer eventos. Então, ao meu ver, meus irmãos, a prioridade da igreja é o evangelismo pessoal, o evangelismo de relacionamento. Nós podemos usar, por exemplo, o 12 de outubro agora, que vai ter o nosso passeio, para levar nossos áudios evangelísticos e tudo mais? Com certeza. Inclusive, eu estou tentando levar os meus. Mas esse usar do evento parte de onde? Do meu evangelismo pessoal. Então eu quero convocar vocês, irmãos, vocês a orarem por suas vidas, por nossa igreja também, para que caso você ainda não tenha compreendido a necessidade de ter alvos evangelísticos, o Senhor possa, nesses meses próximos, em preparação para o ano que vem, colocar essas vidas no seu caminho. Perceba, não é do tipo, não, eu orei o ano inteiro pela conversão da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu primo de 5º grau. Não, não é isso, irmãos. Desculpe as irmãs, porque elas criaram ou adotaram uma palavra perfeita. É intencionalidade, proatividade, é planejamento, é estratégia. É você chegar na reunião de oração, lembra? E alguém perguntar na vigília, compartilhar dos alvos evangelísticos para a oração, foi o nosso 6º momento de oração, se eu não me engano. E está na ponta da língua, fulano, beltrana, ciclano. E se alguém perguntar assim, o que você está fazendo em relação aos seus nomes? Eu tenho um café com fulano, eu tenho um passeio, a gente vai fazer pular de
de bug jump da ponte do Makushi, não faça não, porque não tem altura, tá? Com o fulano, você está se relacionando com essa pessoa para poder ter aquela oportunidade de testemunhar e pregar o evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Absolutamente nenhum de nós acordou um dia, se viu crente e resolveu vir para a igreja. Eu fui alcançado pelos meus avós, provavelmente pelos seus pais, não é isso? Por quem? Oi? Pelo seu irmão. Quem lhe alcançou, irmã Sônia? Seus filhos foram primeiro. Pronto. Como tem outros aqui também. Cada um de nós tem um parente ou um amigo que nos alcançou. Não é verdade, irmãos? Por que seria diferente com as pessoas que nós conhecemos? Então, orar, sim. Sem absoluta dúvida, você precisa orar por essas vidas. Mas o que nós vamos buscar, irmãos, é pressionar esse lugar que já não nos cabe no papel, para não nos caber de verdade. Você pode dizer amém a isso? Vamos fingir que isso não aconteceu. Você pode dizer amém a isso? Melhorou consideravelmente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a oração em geral, a oração pelos nossos líderes espirituais, testemunho e a oração pelos perdidos, são aplicações óbvias e das quais não podemos fugir da lição número 15. Poucos versículos, texto curto, mas que tem tanto a nos incomodar. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, levando a sério a Tua palavra, poder, ó Deus, nos submeter e obedecer de forma prática, obviamente. Não a obediência teórica, ó Deus. Não a obediência platônica. Não a obediência apenas que fica na esfera da minha mente, Senhor. Então ajuda-nos a ter esta obediência que se traduz em passos, em estratégias, em realizações, em feitos, para que enquanto trabalhamos para o Senhor, nos diversos afazeres que temos em uma igreja local, não possamos nunca esquecer que dentre esses afazeres, o que o Senhor mais enfatizou nos últimos momentos do Teu Filho sobre a terra, foi nosso comissionamento, nosso mandato como testemunhas de Cristo. Dá-nos, ó Deus, esse despertamento nas nossas vidas. Abençoa-nos durante este dia. Abençoa o trabalho, ó Deus, em nossa sede, na congregação. Que em tudo o Senhor seja glorificado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.